E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha em casa. No Rio de Janeiro foi expedida uma recomendação administrativa para implantação de medidas a fim de reverter o sucateamento dos equipamentos da rede de proteção de crianças e adolescentes. A recomendação foi feita em razão de pedido do Ministério Público e foi enviada ao governador do estado, secretários do governo e conselheiros tutelares. Agora, uma notícia do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul. Foi ajuizada uma ação civil pública para que a União seja obrigada a custear os serviços de uma unidade de saúde especializada em trauma na cidade de Campo Grande. A ação pede o repasse de quase 5 milhões ao Fundo Municipal e que a Prefeitura de Campo Grande, juntamente com a Santa Casa, elaborem um documento discriminando como os recursos serão usados. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, lança na próxima segunda-feira 4 livros voltados para a área jurídica: Processo Civil e Análise Econômica, Processo Civil Contemporâneo, Teoria Geral do Processo Civil e Mandado de Segurança. O lançamento está marcado para as 6 da tarde no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o arquivo do Supremo Tribunal Federal, que fica na sede do tribunal, em Brasília, conta com processos e documentos de conteúdo e valor histórico. Muitos deles já estão disponíveis na internet. Veja na reportagem de Daiane Garcês. São 300 mil processos. Tem também obras. Se reunir tudo lado a lado, são 4 mil metros de documentação. Está tudo em 2 salas no Supremo Tribunal Federal. As caixas vermelhas guardam riquezas, documentos considerados históricos. É um critério que nós temos uma resolução, uma resolução da presidência que define alguns procedimentos. E entra também essa questão da sociedade, da visão da sociedade, dos historiadores em cima desses processos, e aí nós definimos como históricos. O estilo da escrita e o tipo da tinta são características da época de casos que devem permanecer na memória. Um deles é o processo mais antigo do arquivo, a causa Libelo, de 1796. O pedido de liberdade de uma escrava. Tem ainda o habeas corpus da esposa de Carlos Prestes, Olga Benário, acusada de crimes políticos durante o Estado Novo. Tem muitos outros que fazem parte da história do Supremo, da história do país. O arquivo tem um ambiente próprio para manter o material em perfeito estado. Existe, por exemplo, o controle de umidade e de temperatura. Os equipamentos ficam neste espaço. Além disso, há um moderno sistema de combate a incêndio, que utiliza, em vez de água, um gás para apagar o fogo. A conservação inclui restauração. Num laboratório, os servidores fazem um trabalho constante para impedir que o tempo apague informações. Higienizam e recuperam folhas e capas. E na era da tecnologia, uma equipe se encarrega da digitalização. Aos poucos, cada página vai parar na internet e fica disponível ao cidadão no site do Supremo. Em casa, no trabalho ou na rua do celular, é possível acessar. Inclusive os históricos. Basta clicar em OSTF, Acervo Documental, Julgamentos Históricos. Escolha o período e os casos que quer visualizar. E pronto! Observe que o processo de transferência do papel para a tela manteve as características originais dos processos. Mas quem preferir pode ir até o arquivo e conferir de perto a riqueza de informações. O arquivo, na verdade, ele é acessível a todos, Nós temos o horário de atendimento de 11 às 19 horas e todo cidadão que queira ter acesso a essa documentação, ela está disponível. Nós já temos parte dessa documentação, inclusive, digitalizada. Os processos históricos estão todos digitalizados e estão todos disponíveis para acesso. E lembrando que não é possível levar documentos do arquivo. O usuário pode pedir uma cópia digitalizada que os servidores fazem na hora. O mesmo vale para os processos históricos que não podem ser manuseados.